Nós vamos começar hoje uma série de palestras bem harmonizados, pedindo a Jesus que no decorrer desse trabalho possamos ter assistência do céu, possamos ser assistidos pelos nossos mentores, por esses abnegados mensageiros de Jesus. Também essa palestra é para quem quiser. Quando nós vamos tratar alguma coisa só do adjunto, nós fechamos a porta, pegamos os mestres do adjunto e discutimos nossas coisas aqui. Quando se trata da doutrina, não. É a porta aberta, todo mundo pode assistir, quem quiser, quem tiver interessado, graças a Deus. Né? Quem receber alguma coisa de ensinamento, de bom, graças a Deus. Graças a Deus, não é? Salve Deus. Então, meus irmãos e meus mestres, quem foi nossa mãe mentora? Nossa mãe mentora, ela foi preparada na era dos 8 para vir aqui, para essa missão, para esse compromisso iniciático. Naquele tempo, Pai João e Pai Zé Pedro eram escravos, trabalhavam o dia e à noite eles saíam no corpo. Pai Zé Pedro era clarividente, Pai João não era. E ele dizia, olha João, Jesus nos proverá, trazendo o espírito de Natasha e dela nascerá o doutrinador. Na era dos 8, 888, foi quando o Tia começou a se preparar para esse compromisso, nessa corrente indiana do espaço. Nessa encarnação, ela começou a sua clarividência aqui no Núcleo Bandeirante. Ela já tinha visto algumas coisas, desde os 14 anos de idade, ela previa alguma coisa e ela via e dava certo, mas nem a família dela, o pai, a mãe, não dava confiança àquilo, né? Aquela mediunidade dela. E ela se casou, ficou viúva com 4 filhos e tinha que trabalhar dia e noite para sustentar esses filhos. E ela tinha um caminhão. E ela trabalhava aqui no Núcleo Bandeirante como motorista. Antes foi ser motorista de ônibus lá em Goiânia, motorista de lotação. E ela trabalhava aqui e ela começou a ver coisas. Quando ela estava puxando pedra daqui do Paranoá para o Congresso, tinha uma velhinha que chamava Adelina, que ela era aleijada, vivia numa cadeira de roda e apresentava para ela. E dizia, ô filha, eu estou muito ruim, reza para mim. E ela dizia, tá, a senhora fica tranquila que eu vou rezar para a senhora, vamos rezar o credo. Ela dizia, não, credo não, vamos rezar um Pai Nosso, o credo é outra coisa, falava para ela. E ela foi então familiarizando com aquela velhinha, porque no começo, quando ela via um espírito, uma entidade, ela tinha medo. Mas ela era mansa de coração. Então, Pai Seta Branca, a forma que ele encontrou de chegar nela e tocar o coração dela, foi assim, fazendo essa velhinha, chamava Adelina, que apresentava para ela como uma velhinha sofrida numa cadeira de roda. Pois bem. E ela então começou a rezar para essa velhinha. Sempre que ela lembrava, ela começou a rezar. E ela começou a ver outras coisas. Quando foi um dia, ela saiu daqui do Núcleo Bandeirante, foi em Taguatinga, porque a velhinha falou para ela, falou, olha, quando for 3 horas da tarde, você vai lá em Taguatinga, num lugar lá, assim, que você vai ter uma surpresa. E lá, quando ela lembra que ela chegou, parou o caminhão, estacionou e entrou numa casa. Quando ela voltou a si, era 9 horas da noite. E as pessoas dizendo, a senhora me curou, graças a Deus, não sei o quê, eu estou curada e tal. E ela falou, meu Deus do céu, este povo está doido. Aí foi para casa.
Quando ela chegou em casa, os colegas dela, motorista, diziam, olha, chamavam ela de baiana. Falou, olha, baiana, você, devido ao seu trabalho, à sua grande preocupação, à sua luta, você está com estafa, você está cansada, você está com a mente complicada. Procura um psicólogo, procura uma pessoa assim que vai te ajudar, né? E ela então começou a ir num lugar e em outro, onde ela sabia que tinha alguém que poderia ajudá-la, ela ia, né? E o pensamento dela era o seguinte: meu Deus, eu com esses 4 filhos para dar o que comer, para cuidar, se eu ficar doente, perder o juízo, como é que eles vão ficar? A preocupação dela era essa. Então, ela foi num terreiro, lá em Lusiânia, perto de Lusiânia, tinha um senhor lá que tinha um terreiro, e o Beto levou ela lá. Quando ela chegou, o homem estava lá incorporado com o Exu, e ela foi e ajoelhou lá junto com o Exu também, incorporada também, e aí Pai Seta Branca conversou com esse Exu aproximadamente uns 30 minutos. E subiu, o Exu também subiu, e nunca mais o homem incorporou. Mentalizava, difundia a cabeça e não conseguia incorporar. Aí ela falava, tá vendo, meu filho? Nós fomos lá atrapalhar o trabalho do homem, ó, né? Não dá certo. Vamos sair disso, não dá certo. E ela começou então a luta dela, o desespero, porque ninguém explicava para ela o que era aquilo. Por que daquilo? Aí ela encontra uma senhora que era espírita, que chamava-se Mãe Nenê. E foram lá para a Serra do Ouro. Não, a Mãe Nenê, não porque você é uma grande média e tal, e você vai fazer muita coisa e tal, vamos lá para a Serra do Ouro, e lá arrumou, aí lá foi difícil. Porque sofreram coisas absurdas, uma luta muito grande, e lá ela começou um orfanato, depois veio para Taguatinga. Chegou em Taguatinga, onde é hoje o HRT ali, onde é o Hospital Distrital de Taguatinga. Tinha 2 lotes ali que era deles. E ela começou então ali a atender as pessoas, a dar consulta. Quando ela incorporava a Pai Seta Branca, ela o chamava de Guerreiro Tupinambá. Falava para ela. Então, e ele falava para ela, falava assim, ó filha, não vai mexer nisso não, né? Para cuidar da sua vida, isso é muito difícil. E ela, quando ela mudava a sintonia, ela via um monte de gente assim, de branco, cantando manhante. Aí ela falou para o pai, falou, não, meu pai, eu vou abraçar essa missão. Ele disse, então terá tudo do céu a seu favor. Mas deixou o livre-arbítrio dela. Começou aí então a jornada de tia Neiva. Atendendo as pessoas, sempre na lei do amor, na lei do auxílio. Tudo que ela tinha acabou. Acabou. Ela, de lá, ela veio para cá, para esse lugar distante, aqui se instalou e começou aí a grande jornada dela. Pai Seta Branca, esse espírito fidalgo de um poder infinito, esse grande mago do Evangelho, que tem esse compromisso imenso nessa doutrina, o objetivo dele era fazer um mestrado. E nós começamos então, nessa grande tarefa mediúnica. Pai Seta Branca, ele, depois dessa velhinha Adelina, veio se saber que era Mãe Yara. Entendeu? Que foi também, em uma encarnação na época de Jesus, Mãe Yara, ela viu a mãe doente e soube que Jesus estava na cidade. Aí ela foi lá para falar com Jesus.
E a mãe dela disse, quando ela não conseguiu falar com Jesus. Quando ela chegou em casa, a mãe estava curada. Aí a mãe dela disse, graças a Deus, você viu Jesus? Ela disse, não vi, mas não pude falar com ele. Mas eu estou curada e tal, né? É a mesma Adelina, é a mesma mãe Yara, nossa. É a mesma pessoa. Encarnações que vêm nesse mundo aí de Deus. E Pai Seta Branca, quando ele fundou a União Franciscana, como padre, lá na Itália, ele era Francisco de Assis, ele fundou a União Franciscana e Mãe Yara fundou as Claras de Assis. Sempre eles foram os espíritos afins, mas nunca tiveram nada. Eles vieram se encontrar em Machu Picchu, na divisa do Peru. Ele tinha uma tribo ali de 800 índios. E os espanhóis vinham tomando aquela região, desabrigando aqueles índios e tomando aquela região, até chegou a ele. E aqueles índios, aqueles chefes deles, prepararam uma lança com veneno especial, que era para lutar. Agora ninguém sabe como é que era essa luta, porque os espanhóis armados e os índios de flecha, né? Fizeram aquela lança especial para ele de marfim, e ele aí recebeu o nome de Seta Branca, exatamente por isso. E ele passou para o lado dos espanhóis e conversou com aqueles espanhóis aproximadamente uma meia hora aproximado. E os espanhóis disseram, quem mexer com esses índios tem que nos matar primeiro. E foram embora e deixou ele com a tribo dele ali, em Machu Picchu, na divisa do Peru. Daí uns tempos, eles vivendo ali, daí uns tempos, ele é mordido por uma cobra. E ele queimando em febre na taba dele lá, eles tiveram uma filha, uma única filha, de todas essas encarnações, eles tiveram uma única filha chamada Virgem Tupinambá. Um índio de uma outra tribo fugiu com a filha dele. E os índios dele, os caciques dele foram atrás, pegaram os dois e queimaram numa caída de fogo. Queimaram ela viva, ela e o índio que fugiu com ela. E ele queimando em febre na tábua dele lá, dada a mordida daquela serpente, ele queimando em febre, ele via aquele quadro, mas ele não sabia distinguir se era da febre ou se aquilo estava acontecendo realmente. Então, mas estava acontecendo na realidade. E esta Virgem Tupinambá é dessa falange que hoje nós chamamos de Tupinambá. Por isso que o pai pediu que tivesse a foto dele na indumentária. E está servindo hoje no amanhecer, nesse mestrado, em Cristo Jesus. Essa é a história da Virgem Tupinambá, filha de Pai Seta Branca. Tá bem. Daí, ele, segundo ele, dessa passagem, ele foi para os encantados. Ele resgatou toda a dívida na terra, foi para os mundos encantados e prometeu formar na terra um mestrado. Tia Neiva, já na sua preparação, chegou aqui, então começou as incorporações dela com Pai Seta Branca. Conforme ela foi fazendo as suas conquistas, o que é a conquista? A conquista, nós também conquistamos. Nós começamos o nosso desenvolvimento, vamos trabalhando no nosso dia a dia, vamos buscando, vamos realizando, vamos passando os espíritos. Isso é uma conquista. Por isso que a corrente não dá nada a ninguém, nem tira nada de ninguém. Se conquista. Tudo se conquista. É uma conquista. O médium que inicia e guarda o uniforme dele, dificilmente ele consegue a evolução. Porque ele se acomoda no uniforme. Né? E dentro daquela conquista, ela começou a trabalhar, então, incessantemente. Perdeu os caminhões que tinha,
Se propôs a ser uma vendedora de roupa, também não deu certo, porque ela saía vendendo as roupas, chegava num determinado lugar aí, numa Kombi. As pessoas diziam, mas que roupa bonita, mas eu não tenho dinheiro. Ela falava, não, pode levar. Leva, não tem problema não. Aí ela quebrou porque não tinha condições, e mesmo porque a missão dela não era aquela. Então ela se dedicou única e exclusivamente ao lado espiritual, como clarividente em Cristo Jesus. E aí começou então os seus transportes. Ela saía do corpo todos os dias, ia para o espaço, uma febre altíssima. Ela ia para o espaço e trazia todas as informações, foi passando, começou aqui só com a linha de passe. Depois veio a mesa evangélica, depois vieram os tronos, depois vieram a cura, e em 1973 veio então a iniciação. Pois bem, então tia, essa é como tia chegou nesse amanhecer, nessa condição. Ela tinha uma grande preocupação, porque uma pessoa passava nos tronos e a entidade dizia, meu filho, você é um médio, você precisa desenvolver. Médio sofrido, aquela pessoa sofrida, né? E outros que tinham uma condição boa, as entidades não convidavam para desenvolver. Então ela tinha essa preocupação, por que que um é médio e o outro não é? Por que que um é convidado para desenvolver, o outro não é convidado para desenvolver? Como é que é isso? E ela tinha esse receio. Às vezes ela estava atendendo uma pessoa que vinha com segurança, num carrão bonito e tal, chegava ali na casa grande, pessoa muito bem trajada, e ela atendia aquela pessoa. E de repente chegava uma médium de uniforme e dizia, ô tia, arruma uma moedinha para eu inteirar minha passagem. E ela pensava, meu Deus, esse está na lei do auxílio, né? Esse está numa pose com todas as condições. Por que que é assim? Né? Então ela começou a gerar dentro dela um determinado conflito, uma determinada preocupação com isso. E Pai Seta Branca, vendo a grande dificuldade que ela tinha de entender as coisas, os nomes nos planos espirituais, o que ela via lá que tinha um nome, chegava aqui na Terra, ela ia procurar aquele nome e não encontrava. De repente, aquele nome era uma outra coisa, totalmente diferente do costume daqui, do plano físico. Pai Seta Branca, vendo essa dificuldade, colocou ao lado dela um espírito que conhece todos os planos de vivência. É um mago do Evangelho, chamado Amanto. Essa palavra Amanto nos planos espirituais quer dizer professor na legião. E ele então começou a ensinar para ela o que queria dizer aquelas palavras nas legiões. E um dia ela tinha essa preocupação, esse conflito dentro dela. E um dia ele levou ela numa legião que nós chamamos de canal vermelho, ou seja, o segundo plano daqui para o espaço. Nós trabalhamos, essa corrente nós trabalhamos em 7 planos. 7 planos. De um plano para outro tem 7 linhas de força, que eles chamam de dimensão, as dimensões. Nós trabalhamos, depois nós vamos falar nas aulas seguintes, nós vamos explicar direitinho isso no quadro aqui, como é que funciona isso. Mas é físico, mental, astral, etérico, Pai, Filho e Espírito Santo. São os planos que nós trabalhamos. Inclusive, quando nós emitimos, falamos, imite Jesus. Deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Nós vamos no último plano, aonde nós temos um compromisso e um registro. Nós temos uma pira ali no templo,
que nos planos espirituais eles chamam de presença divina. Por que presença divina? Porque ela comunica na última faixa desse plano e ela tem uma outra que comunica com outro plano e assim por diante. Por isso é que chama presença divina. Por isso que o mestre, para abrir a corrente mestra, é ali na pira. Por que as consagrações é na pira? Por que para fazer a preparação é na pira? Exatamente por isso. Chamado de presença divina. Pois bem. Então Amanto levou ela num lugar chamado Canal Vermelho, aonde as pessoas recebem ordem para reencarnar. E ela chegando ali, ela viu que se tratava então de uma grande festa, uma festa muito grande, uma alegria imensa. E ela falou para Amanto, disse, mas aqui é muito bom, o povo está tudo alegre, tudo feliz, né? E tinha os ministros sentados assim. Um desses ministros é aquele Gairo que trabalha na Estrela Sublimação, Senhor da vida e da morte. Ele é que define o que as pessoas querem, como é que eles querem. Então, aqueles espíritos vinham ali e e eles mostravam para eles as dívidas. Olha, meu filho, a sua dívida é essa. Você fez isso, é a sua dívida. Como é que você quer ir para a Terra? Você vai ter que reencarnar para resgatar essa dívida. É um direito que lhe assiste, dentro do livre-arbítrio. E as pessoas ali escolhem tudo. Escolhe o pai, escolhe a mãe, escolhe a jornada dele, o caminho dele. Escolhe tudo isso para vir para a Terra. Depende do livre-arbítrio. Se aquela mãe que ele escolheu, ela o aceitar, tudo isso, mas é uma condição dele, daquele espírito. E a tia ficou olhando aquilo e vendo, meu Deus, como é que funciona isso? E ela se preocupou quando chegou um espírito que tinha matado o pai, matado a mãe e uma irmã envenenada. E eles mostraram para ele aquela dívida. Aí ele disse, para me resgatar essa dívida, eu quero ir cego dos 2 olhos e arrastar pelo plano físico durante 70 anos. E aquele ministro disse assim, você não acha melhor você ir bom dos 2 olhos e sendo portador de uma grande mediunidade, você vai resgatar parte da sua dívida com a sua mediunidade e parte da sua dívida sofrendo as intempéries do seu dia a dia na Terra. Ele disse não. Então que seja feita a sua vontade. Ele veio, encarnou, nasceu como cego. Quando ele tinha 7 anos de idade, o pai deles morreu e a mãe o abandonou. E ele vivia pelo plano físico. Um dava um pedaço de pão, outro dava um chute, outro batia a porta, ele dormia na rua, e assim foi a vida dele, desse espírito. Pois bem, e as pessoas ali escolhiam até os mentores para lhe assistir no plano físico, na sua caminhada. E depois veio-se saber por que Jesus disse, não julgueis para não seres julgados, serás medido com a mesma medida em que medires. Isso são palavras bíblicas que Jesus deixou escrito. Por quê? Porque cada pessoa escolhe como quer vir resgatar essa dívida. E nós temos o costume de julgar. Tudo que nós passamos, nós culpamos alguém. Todos nós somos assim. Ah, eu sou assim porque fulano me atrapalhou. Ah, eu sou assim porque meu pai não me ajudou. Ah, eu sou assim porque me abandonaram. Não é assim? Todos nós pensamos isso. E falamos isso. E na realidade não é isso. É
tudo aquilo que você escolheu. Então você vem portador de uma mediunidade. Quando você nasce, você coloca o pé no primeiro metro de uma estrada. Começa a sua jornada, o seu dia a dia. E você vai naquela estrada. Você encontra trechos floridos e caminha a passos largos, mas tem os obstáculos, as barreiras. De repente, você é um médio, você veio como médio, todos os dias você recebe uma parcela de força. Quando é pequenininho, esta força é para o seu desenvolvimento ósseo. Por que nós não permitimos? Não permitimos é muito forte essa palavra, mas nós aconselhamos, vamos dizer assim, que criança não desenvolva na corrente. Não vá fazer parte do trabalho. Por quê? Porque senão aquela energia que ele recebe todos os dias, ele vai usar no trabalho oficial e ele vai ficar atarracadinho. É exatamente por isso, né? Cada caso é um caso. Se ele tem uma mediunidade muito forte, aquela criança, coloca uma capinha nela, ela vai cantar nos rituais, vai emanar, graças a Deus. Mas nunca trabalhar espiritual, porque a energia que ele recebe é para o desenvolvimento ósseo dele. É importante isso. Pois bem, aí você começa a sua jornada na Terra. Você vai recebendo aquela energia. Terminou a formação do seu desenvolvimento ósseo, aquela energia começa a te fazer mal. A sua vida não se acerta, as suas coisas, o que você faz dá errado, é o lado físico, provoca os 3 reinos de nossa natureza, né? E de repente você vem, passa ali num trono daquele, aquele abnegado mensageiro ali incorporado vira para você e diz assim: meu filho, você é um médio, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Nunca disse que ele tem que desenvolver, disse você precisa desenvolver. Você é um médio, né? Mas deixa o livre-arbítrio. Por quê? Porque ele teve a condição de encarnar na Terra sem que lhe fosse tirado o livre-arbítrio. O preto velho também não pode tirar o livre-arbítrio dele. Meu filho, você precisa desenvolver, mas não diz que ele tem que desenvolver. Não. Né? A pessoa começa a desenvolver. Enquanto ele está em desenvolvimento, ele recebe um adiantamento da espiritualidade. Quando ele faz a iniciação dele, que ele tem um registro no céu, é a hora dele resgatar isso, esse pagamento. Vamos dizer assim, pagar o empréstimo, né? Que foi feito. Então, ela foi ver como é que se processava isso. Aquela mãe que aquele espírito escolheu, quando ela estiver grávida, aos 3 meses de gravidez, aquele espírito dali, quando ele escolhe aquela mãe, escolhe os mentores, acerta a situação dele, ele vai para um lugar chamado sono cultural. No sono cultural, ele fica um tempo que equivale a 11 meses. Quando aquela mãe estiver grávida, aos 3 meses de gravidez, ele sai do sono cultural, passa por um lugar que a tia chamava de mundinhos. Mundinhos. Apanha a centelha divina e vem para ligar o espírito ao feto no ventre da mãe. Chama-se energia extraetérica. A partir dali, ele tem então 7 forças. A pessoa pode ser totalmente louco, mas ele tem uma força positiva. Ele pode ter 6 forças em desarmonia e uma força positiva. Essa força positiva é qual? É a extraetérica, que ligou o espírito ao feto no ventre da mãe. Se aquela mãe o aceitar, graças a Deus, ele vai começar a jornada dele na Terra. Se aquela mãe não o aceitar, é um problema dele. Foi a mãe que ele escolheu.
Então a tia viu um espírito que chorava desatinadamente num canto. E ela perguntou para Amanto: disse, aqui é um lugar onde tem tanto amor, tanta dedicação, por que aquele espírito reclama e chora daquele jeito? Disse assim, é porque a mãe que ele escolheu não o aceitou. Aí ela disse assim, mas não tem um jeito? Disse, não, foi a mãe que ele escolheu. A mãe que ele escolheu não aceitou ele. Ela o abortou. Do aborto, ela desencarnou e foi arrastada por uma falange de Exu e é uma chefe de Exu numa caverna. Aí a tia disse assim, e quanto tempo tem isso? Eles disseram, tem 500 anos. Então, meus irmãos e meus mestres, vejam como é o céu. Nos planos espirituais é assim. Você tem, tem. Não tem, não tem. Não é como aqui. Aqui você não tem, nós vamos dar um jeitinho. Vamos dar um jeito, vamos falar com alguém, vamos arrumar, vamos ver como é que a gente faz. No céu, não. Você tem, tem. Não tem, não tem. Ninguém é de ninguém. Então, dá tudo certinho, tal, começa a jornada aqui. Cada um vem com o tempo determinado de resgatar a sua dívida. Tia disse que viu o espírito escolhendo nascer e voltar. Só. O compromisso dele era de nascer e voltar, desencarnar. Por quê? Porque pelo grande amor daquela mãe, é a evolução dele, é o resgate da dívida dele. Como? Ah, meu filho hoje estivesse aqui, estava fazendo 10 anos. Ah, se meu filho estivesse aqui hoje, ele talvez já teria formado. Aquela mãe nunca apaga da mente dela, né? Aquela lembrança daquele filho. E sempre aquela vibração, aquele acervo de amor, aquela mãe naquelas preces que ela faz, ela envolve aquele filho. Por mais ruim que ela seja, ela faz isso. E é a evolução dele no espaço. Então vem-se saber que a morte é apenas um pretexto. A morte é apenas um pretexto. Ah, fulano era irresponsável, saiu com o carro em alta velocidade, bateu e morreu. Tá, e aquele que morreu e nem carro tem? E aquele que andando na estrada tropeçou, caiu, bateu a cabeça e morreu. Né? Não é assim? Quantas pessoas batem um carro e não tem nenhum arranhão? E quantas pessoas nem carro tem e se rebenta ali, ou é atropelado, ou morre e tal? Não é assim? Tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso. Tudo está contido dentro daquela situação. Então vamos dizer assim. Aquela energia que você tem, que você veio desenvolver, as suas coisas estão complicadas. Um problema de saúde, um problema na vida material, os seus caminhos, enfim, uma série de coisas. Quando você começa a desenvolver, você começa a usar aquela energia na lei do auxílio. As suas coisas começam a se acertar, se posicionar, porque nós temos algo chamado os 3 reinos de nossa natureza. O que é os 3 reinos de nossa natureza? Quem é você? Você é um ser humano, né, que tem um corpo físico, uma alma e um espírito. O espírito é transcendente, é de outras encarnações. A alma é o pensamento e o corpo físico é desta encarnação, é você. Às vezes, pode cair em desequilíbrio uma dessas 3 coisas. Vamos dizer assim. Você pode ter uma deficiência no físico. O seu físico não está bom. Mas o seu espírito e o pensamento está perfeito. Não é? Mas o seu físico não está bom. Tá. Um dos reinos da natureza está deficiente. Não é assim? Você pode estar o físico bom. O físico pode estar bom. O espírito
bem, que é o espírito que rege esse corpo físico, mas a mente não. A mente está enferma, vamos dizer assim. Por quê? Então tem uma coisa que eles chamam de esquizofrenia. O que é esquizofrenia? São 25 tipos de esquizofrenia. E a pior delas é uma chamada esquizofrenia de Horus. De Horus. Essa esquizofrenia, vamos dizer assim, a pessoa teve uma encarnação um tempo e num espaço de tempo curto ele teve outra encarnação. Ele vem com aquela lembrança. Ele começa a desenvolver, começa a trabalhar e tal, mas ele tem sempre aquela lembrança. É a verdade que está dentro dele, é o ego dele. Tem pessoas que não é nada na vida, mas ele diz que é um médico. E para ele é um médico, realmente. Todo mundo sabe que ele não é, menos ele. Para ele é a verdade dele. Ele acha que é um médico, ele acha que é um policial, ele acha que é uma pessoa importante. Todo mundo sabe que ele não tem nada disso, mas para ele tem. Para ele acha que ele é. Essa é uma esquizofrenia chamada esquizofrenia de Horus. Quer dizer, o espírito transcendente que ocupa este corpo, o pensamento está bom, mas o espírito tem essa dificuldade. Então, mestres, nós temos tudo isso aqui a nosso favor. É só saber trabalhar nessas linhas, sem o psiquismo, sem a vaidade, sem a frustração, com equilíbrio, né? Para que nós possamos ultrapassar isso. Pois bem. Então, esse é o lado mediúnico de cada um. Depois, em outras palestras, nós vamos falar o que se passa no desenvolvimento. A palavra desenvolver, o que quer dizer isso? É aprender a controlar esse fenômeno mediúnico chamado mediunidade. Nossa mãe mentora, ela incorporava inconsciente. Por quê? Porque a mediunidade, nós não damos mediunidade a ninguém, nem tiramos mediunidade de ninguém. Cada um é o que é. Isso é um dom de Deus. É dado por Deus. Quando você escolheu encarnar lá no Canal Vermelho, você veio portador de uma mediunidade para trabalhar na lei do amor, na lei do auxílio. Você já recebeu essa mediunidade. Esse dom mediúnico. Uns é mais, outros é menos. Uns têm a mediunidade de psicografia. Outro tem a mediunidade de, vamos dizer assim, um sensitivo. Vamos dizer assim, é o médio que eles chamam, é chamado de efeito físico. Certo? São mediunidades diferenciadas. Ninguém sabe quem tem mais e ninguém sabe quem tem menos. Sabemos que somos médios. Mas ninguém pode medir a mediunidade de ninguém. O grau mediúnico de ninguém, das pessoas, ninguém pode medir. Porque é um dom de Deus. Não foi dado pelo homem da terra. Né? Quando tia, ela começou as incorporações dela, ela sofreu muito. Por que ela sofreu muito? Porque ela não tinha um instrutor. Ela não tinha nada. Então ela aprendeu sofrendo, através de testes, de uma série de coisas. Ela incorporava. Quando ela terminava, que a entidade subia, ela tinha preocupação. O que aconteceu aqui? Quem que eu incorporei? O que houve? Eu fiz algum escândalo, eu me modifiquei. Ela tinha essa preocupação porque ela nunca teve instrutor. O instrutor dela foram os próprios mentores. Ela incorporava inconsciente. Quando ela foi assumir a corrente indiana do espaço, essa corrente de Tapir, corrente branca do Oriente Maior, e assumir esse compromisso, na mesa redonda do Grande Oriente de Oxalá, ela disse, eu assumo, desde que nenhum médium meu de incorporação incorpore inconsciente.
para não sofrer o que eu sofri. Nenhum médium incorpora inconsciente. É semiconsciente. Como é que se processa isso? Vamos dizer. Você é uma pessoa normal. Você se harmoniza, se anodiza, vai para um trono, se harmoniza ali. O doutrinador do seu lado faz o convite à entidade. Nesse instante, o seu espírito afasta aproximadamente 1,5 metro a 2 metros. E o seu mentor projeta. Se ele afastar mais, você fica inconsciente. O que acontecia com a tia? Ela incorporava aqui, ó, e ia atender uma pessoa longe. E a entidade ficava aqui incorporada. E muitas vezes eu ouvi eles dizer, eu não posso subir, porque se eu subir a filha desmaia. Porque ela não está aqui. Ela não está aqui. Era assim. Né? E às vezes ela incorporava Pai Seta Branca, outra hora incorporava Pai João, Mãe Tio, de Tiãozinho, e ficava ali conversando, fazendo graça para as pessoas, conversando com um, com o outro, até a tia chegar. Quando a tia chegava, dizia, a filha já está aqui. Aí subia e ela ocupava o corpo. Com vós outros não acontece isso, médio de incorporação. Por quê? Porque o seu espírito ele não desloca, ele afasta e a entidade projeta aqui. Nós temos um chakra aqui chamado chakra da comunicação. Eles projetam, joga na sua massa cefálica, registra aqui e joga no chakra da comunicação e vão intuindo. Coisas que diz respeito à doutrina e coisas que não diz respeito à doutrina. Por exemplo, ele só vem aqui trazendo uma palavra de amor a um coração aflito, trazendo a esperança a um ser humano, aliviando as dores daquela pessoa, passando aqueles espíritos, dando àquela pessoa um ânimo, uma condição melhor. Eles não vêm aqui envolver no que você tem que fazer, no que você precisa fazer. Está fora da corrente isso. Né? Então, você passa ali, às vezes, aqueles pacientes que estão sentados ali, todos eles têm um problema. A dor não tem sobrenome, é apenas dor. Nós não sabemos qual tem o problema maior e qual tem o problema menor. Mas sabemos que cada um tem um problema. Senão ele não viria aqui. Uma pessoa sã, boa, não procura um médico. Quem é que procura um médico?